Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor doutor Leonardo Finelli, psicólogo e pedagogo, que retomo com vocês a disciplina Didática, Teorias Pedagógicas e Educação do Campo, do curso de pós-graduação Lato Sensu em Educação do Campo, do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, IFNMG. Dando sequência em nossa disciplina, trago o artigo Quais os desafios da educação do campo?, que na realidade é uma entrevista bastante atual com a professora doutora Eliene Novaes Rocha, da UNB, que detalha as dificuldades e perspectivas na área da educação na área rural. Essa contempla nosso material das aulas e do caderno didático como uma fonte específica para a nossa pós, ou seja, essa complementação acresce o nosso material. E nessa entrevista, a autora reconhece e indica uma série de dificuldades ainda presentes na educação do campo, que mesmo reconhecendo diversos avanços nos últimos anos, ainda precisa avançar. Passemos então ao curso. Então, nós estamos na pós-graduação Lato Sensu de oferta própria em Educação do Campo, oferecido pelo SEAG, do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, que se iniciou em 2018. Essa pós é coordenada pela professora Alessandra de Jesus Meira, na disciplina Didática, Teorias Pedagógicas e Educação no Campo, ministrada por mim, professor doutor Leonardo Augusto Couto Finelli. Essa pós é da área de Conhecimento da Educação, na modalidade de Educação à Distância, na especificidade da especialização em Educação do Campo, ofertada como metodologia de Educação à Distância, com uma duração de 15 meses e uma carga horária total de 400 horas. Entrando então no nosso artigo, ou melhor, na entrevista da professora Eliene, ela começa nos apresentando dados do MEC, realizados ou apontados a partir do levantamento Escolas Esquecidas, que foi uma pesquisa realizada pelo MEC nos anos 14 e 15 para fazer um levantamento sobre as escolas municipais, estaduais e federais que apresentavam precariedades. Então, o resultado desse material, que foi publicado em 2016, aponta que no final de 2015 haviam 76.229 escolas rurais no país. Dentro dessas escolas, haviam também problemas quanto à formação de professores, então haviam diversos problemas, em especial quanto à formação de professores, onde 30% dos profissionais que atuam no campo não têm ainda ensino superior. E indica ainda que haviam dessas escolas rurais 508, sendo a maioria delas nos estados na região norte e nordeste, que ainda sofriam com falta de energia e de saneamento. Ou seja, são escolas com uma precariedade em termos de organização de espaço físico e funcionamento bastante significativas. Então, alcançar escolas com realidades diferentes requer olhares distintos e políticas específicas centradas nos mais de 6 milhões de alunos atendidos no campo. Essa consideração que a professora nos traz lida com uma ideia de que que muitas vezes a gente costuma pensar que a educação no campo é uma educação única em todas as diversidades do nosso país com dimensões continentais. E isso é uma percepção falaciosa. Nós temos que considerar essa diversidade em termos das especificidades de cada região e das condições possíveis para cada localidade. Então, dando sequência, é preciso a gente construir na sociedade um compromisso profundo para que a educação seja, de fato, um instrumento de mudança e de transformação social. Então, nesse sentido, pensar uma política pública deve ser organizada de forma generalizável para atender a todas as realidades distintas. Então, pensando nessa perspectiva, a professora Eliene Novaes Rocha, então, elenca alguns dos desafios para essa educação do campo. O primeiro deles lida com o pensamento sobre a escola como um espaço de transformação. Então, ela entende que a escola ela deve ser esse espaço de transformação e precisa ter uma valorização muito maior do que historicamente ela tem. A educação no campo, a gente costuma ver que a ideia de pátria educadora, que foi um slogan do governo federal à época da publicação dessa entrevista,
pode ser um grande incentivo para que se defina essa educação por meio dos estados, municípios, onde o papel desses entes na construção de uma escola do campo se torna bastante significativo. Pensar, então, nessa lógica da pátria educadora, como era pensado o slogan do governo à época, é pensar que nós temos que reconhecer o Estado com um propósito amplo de oferecer essa educação ampla a todos os indivíduos. E, nesse sentido, a educação do campo entra como uma especificidade, ou com uma demanda de conjunto de especificidades bastante significativa. Para isso, então, ela elenca algumas das perspectivas para atuar no campo. Então, ela entende que há o desafio de construir um grande movimento em torno da educação do campo. Esse movimento, já iniciado há mais tempo, nos meados do século passado, ele vem se fortalecendo e se fortaleceu bastante até a final do século passado, início desse século, com a perspectiva e com o avanço dos movimentos sociais, reforma agrária e entre outros, que reconhecem ou que valorizam o espaço do campo como um locus de trabalho. Então, dando sequência, na educação do campo, nós, pesquisadores, temos adotado um discurso de que é necessário reafirmar tudo aquilo que se tem conquistado historicamente, mas é preciso ampliar os direitos. Na escola do campo, não se nega apenas uma escola de qualidade, são negados muitos outros direitos. Então, quando a gente pensa num modelo de educação do campo que nós temos em vigor atualmente, com escolas multisseriadas, com salas muito precárias, com equipes de docentes pouco qualificados, a gente está negando um direito do cidadão, um direito pátrio do cidadão de receber uma educação de qualidade. E ao negar esse direito, a gente compromete o desenvolvimento da nação com uma perspectiva mais ampla. Ela elenca também alguns problemas a serem enfrentados, ela fala que são vários os problemas a serem enfrentados. Por exemplo, os movimentos sociais têm defendido uma política nacional de educação para o campo. Mas uma política nacional, ela deve ser pensada reconhecendo a diversidade, e nem sempre isso é conseguido. É importante pensar em infraestrutura, como eu comecei aqui a discussão do artigo, apontando lá que ainda há escolas com problemas muito graves de infraestrutura. É importante ter escolas de fato, isso porque em algumas localidades a gente tem o que eu vou chamar aqui de pseudo-escolas, que na realidade há uma proposta de uma configuração de escola, mas não há um espaço físico organizado, não há uma organização de secretaria organizada, não há um espaço de gestão organizado, ou seja, há uma proposta de educação, ou de oferta de ensino, sem que, na realidade, sejam viabilizados os recursos para se falar de uma escola per si, uma escola como ela deve ser. Há de se pensar na proposta político-pedagógica da escola do campo, que é diferente da proposta político-pedagógica da escola da cidade, e há de se pensar na produção de material para a escola do campo. Esse, em especial, reconhecido com as especificidades dos diversos campos e com as especificidades das regionalidades que devem ser contempladas para cada agrupamento de material. Então, a escola do campo está sendo renegada a uma não necessidade da sociedade. São poucos alunos, deixa para lá, a gente precisa deles mesmo na agricultura, plantando e colhendo, etc. Essa é uma percepção limitada, falaciosa, preconceituosa, porque se esse indivíduo que está no campo melhora as suas condições, ele amplia, por exemplo, sua capacidade de produção. Ele melhora as suas condições de produção, ele passa a utilizar de tecnologia para ampliar a produção, ele passa a utilizar de aditivos agrícolas quando necessário e de forma adequada, resguardando a sua saúde, resguardando a qualidade dos produtos que ele produz. Ou seja, pensar numa cultura de subsistência e numa cultura
também que produza um superávit para a comercialização, para que possibilite a manutenção desse indivíduo no campo como uma escolha, e não como uma obrigatoriedade, não como um recurso que o indivíduo não tem como fugir. Ele tem que ter autonomia, ele precisa desenvolver a autonomia para escolher lá ficar. E nenhuma política pode ter um olhar único sobre a escola do campo, porque, como eu já disse, nós estamos falando de diversos campos. Na hora que a gente pensa nas regiões agrícolas ou nas regiões pecuárias, nós temos grandes diferenças. Na hora que a gente pensa no tipo de cultura, se vai ser agricultura familiar ou grandes latifúndios, nós temos diferenças. Na hora que a gente pensa nas comunidades rurais, nós temos diferenças. Ou seja, essas diferenças elas precisam ser reconhecidas e acolhidas. Um outro elemento é que é preciso trabalhar em rede. Então, há uma série de políticas que precisam estar organizadas para se pensar nessa escola do campo. Senão, a gente cria uma ilusão de que basta ter uma boa escola, com infraestrutura, e está tudo resolvido. Isso é uma falácia. Não adianta apenas montar um espaço físico, munir a biblioteca com material, comprar computadores, oferecer energia elétrica e internet. É preciso pensar nessa escola com as suas especificidades que diferem da escola da cidade. Então, a autora bem reconhece que existem ótimas escolas com infraestrutura adequada ao campo, mas com propostas que algumas vezes dialogam com a realidade e com o contexto da região. Então, quando a gente pensa que elas têm uma infraestrutura bacana, às vezes eles recebem materiais prontos, e é o que acontece, por exemplo, com as nossas pós-graduações, e seja você bem específico com essa pós-graduação em educação do campo, nós não temos formalizado um caderno didático único para essa disciplina e para algumas das nossas disciplinas. Então nós temos, por exemplo, aqui, pensando nessa estrutura de pós-graduação, de educação à distância, que é bastante abrangente do Instituto Federal, nós temos algo que é bastante bacana em termos de infraestrutura, mas, por exemplo, em termos de material didático, ficou carente. Ficou carente porque não houve um preparo em termos de uma política pública, não houve um preparo em termos da organização do material para a disponibilização de recursos para a montagem de um caderno didático. Assim como não houve reconhecido um caderno didático adequado dentro dos moldes da nossa pós-graduação, dentro dos moldes do nosso PPC para a disciplina. Então nós temos, por exemplo, a realidade que nós vivenciamos. Eu vou complementando e organizando o material a partir de literaturas fragmentadas que vão sendo organizadas para compor um corpus de construção teórica para essa disciplina. A autora reconhece que isso acontece também, ou essa realidade que nós estamos vivenciando aqui, ela também acontece em escolas do campo. Existem algumas muito boas, mas que nem sempre têm um material estruturado para aquela realidade. Recebem um material de outras realidades, de outras instituições, por exemplo, cadernos didáticos construídos para comunidades, para escolas do campo de uma dada comunidade, de uma dada região do país, que foi um material excelente, mas que foi adequado para aquela comunidade. E aí se replica a proposta educacional em uma outra comunidade, sem necessariamente verificar que há diferenças entre o tipo do campo que nós estamos falando, se é agropecuária, se é latifúndio, se é pecuária, se é agricultura familiar, etc. Então, retornando aqui para o texto, há ainda uma ideia fragmentada de política da escola do campo. Então, é preciso pensar na escola do campo como uma rede, e assim como um sistema articulado, que eu tenho essas especificidades de um e de outro campo, e eu estou nomeando dessa forma, campos diferentes,
no sentido de que cada uma dessas realidades, né, apresenta uma cultura específica, apresenta um número de alunos específico, apresenta uma estrutura de espaço físico específica, apresenta uma cultura educacional específica, com mais ou menos recursos para lidar com essa proposta educacional. Um outro elemento importante que a autora nos elenca diz respeito ao trabalho infantil e à evasão escolar. E aí ela traz uma pergunta que é bastante significativa. O que é o trabalho infantil no campo? É o trabalho que explora, que contrata a criança para quebrar pedra, para arrancar sisal, para trabalhar nas carvoarias? Então a gente está falando dos piores tipos de trabalho infantil. Qual a idade? E aí é um elemento que não está contemplado no texto, mas cabe a nossa reflexão. Qual a idade que essa criança está iniciando essa atividade laboral? A atividade laboral, ela é adequada à faixa etária da criança? E aí eu não estou falando de um trabalho formal regular, mas eu estou pensando numa especificidade do campo. Voltando aqui para o texto, no campo existe uma situação mais delicada. Além da exploração do trabalho infantil, existe por parte da família uma compreensão de que o trabalho é fundamental para a formação da criança. Quando a gente pensa, por exemplo, na agricultura familiar, todos os membros da família fazem parte daquela cultura de produção. Então, não é degradante o auxílio de crianças e ou adolescentes na parte da produção familiar, na parte da produção agrícola ou pecuária. Por quê? Porque eles são partes eles são partes daquele grupo e como membros desses grupos, eles já devem auxiliar, ou eles já iniciam o processo de aprendizado, de treinamento, de formação para as atividades laborais como jovens aprendizes. Eu não estou falando aqui de um trabalho degradante, de colocar uma enxada na mão de uma criança de 10 anos e mandar ela bater essa enxada lá na lavoura, capinando, por 8 horas durante o dia. Mas reconhecer que existem tarefas com mais ou menos complexidade, que são mais ou menos desgastantes para esses jovens e que, como membros do grupo familiar, eles podem auxiliar nessa produção do campo. Então, há uma linha tênue entre o trabalho formativo e um trabalho explorador. E nós, enquanto educadores, precisamos reconhecer isso, precisamos auxiliar os grupos culturais, os grupos familiares a reconhecer o que é esse trabalho formativo e diferenciá-lo de um trabalho explorador. Nós precisamos reconhecer que os tempos da escola do campo não podem ser simplesmente reproduções dos tempos de uma escola da cidade. Por exemplo, numa região, eu falo de uma escola do campo, de uma região em que se trabalha com agricultura familiar e chega ao período da colheita, não é possível eu realizar o mesmo calendário acadêmico, o mesmo cronograma acadêmico, escolar, que eu estaria utilizando na cidade, porque o período da colheita daqueles insumos pode coincidir com uma semana prevista no calendário como semana de atividades letivas e, mais grave ainda, como uma semana de atividades avaliativas. Esse jovem ele vai ter que se desdobrar entre estudar para essas avaliações, se preparar para as atividades letivas e auxiliar sua família em termos da colheita daquela cultura. Então, são processos que o tempo escolar precisa estar adequado à realidade da comunidade. Se é um fenômeno que atinge a comunidade de maneira sistêmica, que atinge a todos os indivíduos, é possível se reorganizar esse tempo e esse espaço para atender essa realidade. E isso não acontece de maneira esporádica, isso não acontece de uma maneira fortuita. Os processos de plantio, colheita, preparo da terra, etc., são todos
de acordo com organizações de cada uma das comunidades, ou seja, eles são passíveis de serem previstos dentro de um calendário acadêmico, dentro de um calendário escolar. A dinâmica do campo é diferente. A família produz o seu sustento. E nesse sentido, você pensa numa escola do campo onde tem ali 3, 4 crianças, adolescentes de uma mesma família, eles são partes produtivas desse grupo familiar. Eles vão deixar de aula para auxiliar com algum processo de produção, colheita, plantio, preparo da terra, etc., que seja mais específico em termos da época do ano. Em termos, por exemplo, da época do período mais chuvoso, ou do período de seca, em que precisa se fazer irrigação, ou qualquer que seja a especificidade da demanda do campo naquele momento. Então, o trabalho da criança não é pautado nas carvoarias ou qualquer outro tipo de condição degradante, mas sim na sutilidade do cotidiano da vida do campo, por exemplo, pensado em termos da agricultura familiar. É importante também reconhecer discursos equivocados, pois ainda existe a ideia de que o trabalho para a criança e para o adolescente é um elemento de dignificação, que enobrece. E aqui a gente tem que ficar atento à sutileza. Essa ideia de que o trabalho enaltece o ser humano está muito arraigado nas famílias, assim como nos gestores públicos, e é transmitido pela mídia. Mas esse é importante que a gente entenda como um discurso de classe segmentado. Como assim? Na verdade, é dito para o pobre que ele precisa trabalhar para ser digno. E não é o dito a mesma coisa para o rico ou para o filho do rico. Ou seja, a gente está falando de uma representação de classes que transmite uma ideia que é adquirida, que é comprada por esse indivíduo, por esse jovem que reproduz, pela família que reproduz essa ideia do trabalho como elemento dignificador, em termos da disponibilidade de ofertas para esse jovem. Então, o jovem da família pobre tem que trabalhar e tem que ficar feliz com isso. O jovem da família rica, ele deve se divertir, deve fruir, deve ser pensador. E isso é uma representação segmentada de classes, e isso precisa ser combatido. Então, o desafio é discutir o trabalho infantil não como uma causa, mas como uma consequência desse processo. O espaço que sobra leva a criança para o trabalho infantil no campo. É o da ausência de política pública, de oportunidade, da falta de lazer, de espaços de cultura, de espaços de formação. Então, se a criança tem um espaço, e pode ser aí o espaço da escola, com uma quadra, com um espaço de um campo, com uma atividade de lazer, com uma atividade cultural, com uma formação em dança, com uma formação em teatro, cinema, literatura, música, etc., você consegue ocupar o tempo desse jovem com um processo de desenvolvimento, com apresentação e desenvolvimento de habilidades, de skills, para além da parte da produção em que ele se torna um membro ativo e produtor da sua comunidade. Você oferece a esse jovem a oportunidade de escolher entre ser apenas um reprodutor do trabalho e se tornar um membro que pensa sobre esse trabalho, que reflete sobre esse trabalho. Uma outra questão, e essa é uma questão muito séria, que a gente vai ver se repetindo diversas vezes, diz respeito às classes multisseriadas. Então, eu concordo com a autora quanto a essa ser uma questão polêmica. Ela é polêmica porque há um grupo que acredita que não deveria existir a sala multisseriada, porque há uma precarização da escola do campo. Por outro lado, um outro grupo entende a classe multisseriada como um tipo de organização possível, pela posição geodemográfica da escola, onde nem sempre há alunos suficientes, por exemplo, para formar uma turma ou série, ou uma organização série a série, quando você tem várias turmas com seriação regular, como a gente tem na escola da cidade. É uma questão bastante tranquila se a gente reflete em termos da organização, da gestão dessa escola. Uma escola numa cidade, uma escola em um bairro, na periferia, no centro, qualquer que seja, ela tem
ela agrupa diversos jovens, ela tem uma posição geográfica dentro do espaço urbano que favorece, né, uma centralização de diversos jovens que vão vir dos arredores para estudar naquela escola. Então você tem uma demanda, você tem um fluxo de alunos, e isso assegura uma continuidade, né, uma organização de turma série a série, com uma continuidade perene. Quando a gente pensa no campo, pela própria estrutura, pela própria organização mais espaçada do campo, né, pela menor densidade demográfica, o número de habitantes é menor por espaço de terra ocupado, em função, por exemplo, da utilização do espaço de terra para o plantio ou para a pecuária, a gente cria uma situação que a mobilidade dessas crianças e jovens pode ser difícil. Além disso, nós temos a questão, então, elas moram distante de onde a escola física está localizada. Além disso, há uma precariedade, por exemplo, em termos do acesso. As vias nem sempre são asfaltadas, não existe transporte público, quiçá de qualidade, ou seja, a gente vai ver crianças tendo que se deslocar a pé por horas, por muitos quilômetros, para sair das suas casas e chegar à escola para esse processo de formação formal. Algumas vezes elas têm condições, as famílias têm condições de levá-las, às vezes eles criam já agrupamentos nas comunidades, onde um dos familiares fica responsável por levar, passar buscando em diversas casas pequenos grupos para levar às escolas. Às vezes vão ter os seus transportes a cavalo, a carroça, de carro, de van, etc. E em outras vezes elas vão ter simplesmente que ir só. O que também não é legal da gente pensar, mas não tem a questão de segurança, elas não vão ser assaltadas, etc. Mas existem outros riscos no campo e essas crianças caminhando só pelo campo para se deslocar, o que é um problema. E o mais grave, na hora que a gente chega nessa questão da sala, da classe multisseriada, efetivamente há um pequeno contingente em algumas localidades, claro, não estou falando de todas, mas em algumas localidades você vai ter um pequeno contingente de jovens para compor uma sala, uma classe, uma turma, etc. Então o que fazer? Você vai ter um professor para 2, 3 alunos, ou você vai agrupar esses alunos numa classe multisseriada? Então, nesse caso, a gente não pode dizer que é uma precariedade somente em função de sucateamento da escola. Vou diminuir recursos e coloco os alunos todos agrupados numa única sala. Mas eu tenho que entender que existe também a questão de, às vezes, não ter alunos para trabalhar nesses agrupamentos. Então, eu preciso pensar em termos, por exemplo, da capacitação, da formação desse docente que vai atender essa classe multisseriada. Então, nessa perspectiva, quando eu penso nas escolas da cidade, comparando as escolas do campo, no campo elas não são precárias porque existe uma série de ausências apenas. Há, na realidade, uma ausência de uma proposta pedagógica para trabalhar com essas escolas. Ou, em algumas vezes, há essa proposta limitada, ou, às vezes, realmente não há uma proposta pedagógica para se trabalhar. É como eu falei, simplesmente pegar a lógica de um projeto político-pedagógico de uma escola da cidade e transpor para uma realidade do campo, sendo que ela não funciona. Há grupos discutindo que a escola multisseriada é uma estratégia possível para ser trabalhada. E ela é uma realidade. Existem escolas com salas, com classes multisseriadas. A grande questão é que eu tenho que entender, ou nós, enquanto educadores, precisamos entender essa necessidade como uma precarização do recurso, não tenho professores, não tenho alunos, quero diminuir custos, ou eu tenho uma limitação em termos de número de alunos, com idades diferentes, com faixas etárias diferentes, com níveis de aprendizado diferentes, onde eu vou trabalhar com agrupamentos diferenciados, com eixos transversais, com temas transversais para se trabalhar com todo o grupo,
mas com níveis de exigência diferenciados em função do potencial de aprendizagem de cada indivíduo, de cada criança ou de cada grupo de crianças com mais ou menos a mesma faixa etária. Para quem já teve a experiência de trabalhar com isso, deve lembrar-se que é bastante trabalhoso. A minha experiência me mostrou que é muito trabalhoso, porque você tem que pensar um tema, uma atividade temática que vá acolher a todas as crianças da mesma classe. E aí eu estou falando da classe, do agrupamento físico da classe. E que eu preciso de pensar propostas de atividades que são diferenciadas em função do nível de exigência para cada um dos grupos ali existentes. Então, para as escolas no campo, ainda é preciso garantir que elas sejam organizadas, porque se não fosse assim, muitas já teriam fechado e o problema ainda seria maior. Ou seja, só falar, não, vamos dizer não para a escola ou para a classe multisseriada, você vai acabar fechando essas escolas, o que precariza ainda mais a vida desses jovens. Se a condição já não é ideal, simplesmente fechar, porque está ruim, está precário, cria uma condição ainda mais grave. Há outros países que trabalham com escolas multisseriadas e parte dessas usa uma escola chamada de multigrado, ou projeto das escolas multigrados inovadas. As escolas multigrado, ou seria o multigrade, ou multisseriadas, que seria mais ou menos a ideia que nós queremos trazer aqui, esse é um projeto espanhol, aqui nós podemos reconhecer, sim, essa proposta multisseriada, não a partir da precariedade em termos docentes e de recursos, mas sim com uma realidade para se trabalhar com escolas em que o número de alunos é pequeno. Então a gente acaba tendo diversos professores que se revezam no acompanhamento da turma multisseriada. Tá vendo? Eu estou falando aí de ter recursos. Eu tenho poucos alunos, mas eu ofereço o melhor recurso possível para esses alunos. Que em alguns momentos trabalham coletivamente, em outros com os grupos divididos. Então, se eu tenho um grande grupo de professores, um grupo diversificado de professores, eu posso pensar em algumas estratégias coletivas para trabalhar com todos os professores e todos os alunos, algumas estratégias coletivas para o trabalho com os alunos, um professor com todos os alunos dentro de uma área temática, e as especificidades. Então, uma vez proposta a atividade ou apresentado o conteúdo transversal temático, os demais professores se reúnem com seus pequenos grupos para trabalhar os conteúdos específicos dentro do grau de complexidade ou do grau de aprofundamento para cada uma das faixas etárias daquelas crianças. Entra aí uma perspectiva, por exemplo, construtivista bastante bacana, bastante interessante, mas que, de modo geral, nós não estamos preparados, capacitados para trabalhar com ela. No Brasil, como eu disse, essa ideia da escola multiclasse soa como precarização, porque no nosso caso, a gente trabalha com um lugar de ausência de professores, com ausência de formação ou ausência de material didático. A gente não tem material didático para trabalhar com todo mundo, nós estamos aqui discutindo isso, mas pensando na nossa formação pregressa, muitos de nós não tivemos uma discussão ou não tivemos uma experiência, não tivemos uma capacitação, um estágio, etc., para se pensar nesse trabalho, em como realizar esse trabalho multiclasse. Uma outra questão, avançando já para o nosso final, diz respeito ao investimento em formação. Então, parte dos professores não tem nível superior e outra grande parte tem um nível superior, mas não uma formação adequada para trabalhar na escola do campo. E isso é uma dificuldade que a nossa pós visa mitigar. Porque eu faço uma licenciatura numa faculdade da cidade ou numa universidade na cidade, eu me deparo com uma realidade de biblioteca, de recursos, de professores, de colegas, de alunos, de pares, etc., que é uma. Ao passo que quando eu vou atuar no campo, ou nas escolas do campo,
eu me deparo com outra realidade. E, como eu disse, nós não temos muita formação específica para acolher essa diversidade. Muitas vezes se associa a graduação à compreensão da escola do campo, mas sem uma formação específica. Atualmente, nós temos, por exemplo, nas graduações de pedagogia, disciplinas que versam sobre educação do campo. Às vezes uma ou duas disciplinas. Há 20 anos atrás, sequer era mencionada. Há 10 anos atrás, começa a se mencionar. Hoje, a gente, como eu disse, já temos aí na maior parte dos cursos uma ou duas disciplinas, eventualmente um estágio, ou pelo menos algumas horas de algum estágio, ou uma iniciação científica, etc., um programa de extensão que verse sobre a educação do campo, pensando no público que pode ser direcionado para essa atuação. Então, aqui na região do norte de Minas, nas outras instituições federais e estaduais que oferecem o curso, é comum nós vermos. Na UFMG, por exemplo, uma região mais central, não temos ainda, nós temos a formação lá pensando e reconhecendo que existe essa especificidade, mas lá, por exemplo, não tem o estágio da educação do campo, porque não é uma demanda forte para aquela localidade. Então, alguns programas, como o programa Procampo, de apoio às licenciaturas de educação do campo do MEC, contam com projetos nessa área. Efetivamente, em 2016, a gente está falando aí de 3 anos, tínhamos 42 projetos. Esse número é um pouquinho maior já hoje. Mas não é só a formação que vai dar conta. É a produção de material, é a estruturação da escola, é o acesso, é a própria escola, é pensar que esses espaços que, como eu já disse, já existem há mais tempo, precisam ser repensados. Não é só reproduzir a escola da cidade no campo. E, por fim, ela nos traz a ideia de pensar a tecnologia como aliada. Então, a tecnologia na escola, mais do que uma estratégia, precisa ser percebida como um direito. As pessoas do campo não se tornam menos camponesas por terem acesso à tecnologia. Há um mito de que, chegando a tecnologia no campo, as pessoas vão querer deixar o campo. E isso nem sempre é real. Isso realmente atrai o jovem, etc., mas nem sempre é real. A tecnologia ela vai estar chegando aí em termos dos computadores, de internet, de smartphones, mas também em termos de equipamento, de maquinário, de produção, de meios de produção, de tecnologias em termos de irrigação, em termos de plantio, em termos de vacinação, em termos de reprodução animal, de manejo de pasto e por aí vai. Ou seja, são todas formas de pensar tecnologias que podem promover a emancipação desse indivíduo e, consequentemente, a sua permanência no campo. Então, é uma ferramenta fundamental para toda a educação, porque é capaz de proporcionar uma diversidade de possibilidades pedagógicas, de acesso à informação, aos dados. Então, a tecnologia ela é imprescindível nas escolas. A informação que circula no campo ainda é muito restrita e trata-se de uma ferramenta educativa fundamental. É importante a gente pensar nisso em termos de uma aplicação efetiva e eficaz do uso da tecnologia, porque quem vivencia essa experiência educacional há mais tempo, e aí eu falo ocupando esse lugar, de alguém que ocupa esse lugar, eu vivenciei essa experiência na virada do século, quando começou a se trazer a tecnologia para as escolas da cidade. Então se criaram laboratórios de informática nas escolas, mas eles ficavam lá como lugares imaculados. As crianças, os adolescentes não tinham acesso, porque os professores não foram capacitados. Depois de um tempo, aquele material se tornou lixo, porque a tecnologia avançou e aquele material não foi usado e precisou se renovar todo o equipamento. E aí se fez essa renovação, mas novamente a gente tinha um material, tinha um espaço físico, mas não podia se utilizar porque não se dispunha de um técnico de informática para fazer a manutenção adequada daquele equipamento. E esse processo durou aí cerca de 10 anos, até que efetivamente começou-se a utilizar esses laboratórios.
Essa ideia, esse exemplo que eu estou trazendo, que foi da virada do século, se reproduz hoje nas escolas do campo, né? Quando a gente avança para algumas experiências que eu tenho em educação do campo, a gente tem alguns espaços com laboratórios bastante adequados, inclusive alguns deles funcionam em termos dessa parceria com a UAB, né, a Universidade Aberta do Brasil, e cria um espaço então para a utilização dos laboratórios de informática para as crianças e adolescentes e para a formação de jovens e adultos, né, do EJA, para a pós-graduação como essa, entre outros recursos, e que nem sempre ainda são utilizados ou não são utilizados em todo o seu potencial. A gente vai ver que esses laboratórios muitas vezes ficam precarizados ou subutilizados por diversas horas do dia. Mas, enfim, são caminhos que a autora aponta para a gente pensar em termos dessa mudança do processo organizacional, no processo didático, pedagógico para a formação da educação do campo. Bom, por enquanto é isso, pessoal. Eu estimo sucesso nas leituras e na participação dos fóruns. Para que vocês tenham um bom desempenho, não deixe o material acumular. Acompanhe o calendário e realize as atividades em dia. Paralelamente, aproveite as oportunidades de interação com seus pares no ambiente virtual de aprendizagem, assim como nos encontros presenciais. Por enquanto é só. Bons estudos e um forte abraço.